estar aqui mais uma vez, nesta casa, que nos traz tanta paz, tanta força ao mesmo tempo. Eu quero começar hoje lendo uma poesia, uma poesia de Amaral Ornelas, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além na cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Não tem como começar a nossa exposição da noite de hoje sem honrar a grande mãe, a mãe de Jesus. Não fora ela ter aceito essa missão divina, não teríamos hoje todo esse cabedal de luz e de amor nessa aprendizagem que Jesus nos deixou aqui na Terra. Ser mãe, um chamado divino. A maternidade não é apenas um papel biológico, mas uma missão espiritual elevada. Ser mãe é participar da criação divina, cooperando com Deus na formação de espíritos. Nós somos co-criadores com Deus no momento da maternidade. A maternidade começa antes do berço. Os laços entre mãe e filho muitas vezes vêm de vidas passadas. Isso é muito importante nós termos em mente. Às vezes é tão difícil quando uma mulher engravida aceitar a gravidez, dependendo das condições em que essa gravidez vem. Eu já ouvi de algumas mães dizerem: melhor se eu não tivesse tido filhos. Nós aceitamos os nossos filhos antes mesmo deles virem para o nosso ventre. Então é bem importante nós pensarmos nisso. Nem sempre nós conseguimos conduzi-los da melhor forma. Porque por mais que uma mãe e um pai semeiem as boas sementes no coração de um filho, ele traz consigo uma bagagem de vidas e vidas. E nesta bagagem de vidas e vidas, ele também tem o seu livre-arbítrio, como nós temos o nosso. Então nem sempre nós conseguimos conduzi-los da melhor forma. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, está escrito: Deus confiou à mulher a missão sublime de ser mãe. Confiou à mulher a missão sublime de ser mãe. Mas é muito importante nós lembrarmos aqui neste momento de que nós não somos sempre mulheres. Nas diversas encarnações, às vezes nós nascemos homens e os homens nasceram mulheres, para que todos passem por essa experiência. Inclusive ontem nós líamos uma mensagem
onde dizia que o espírito vem como homem para desenvolver a força, para desenvolver a presteza nas decisões, a rapidez das decisões, e vem como mulher para desenvolver a sensibilidade, a amorosidade. Então nós passamos por inúmeras experiências nas nossas diversas vidas. A missão de educar o espírito. O verdadeiro papel da mãe é formar consciências e corações. E é isso que todas nós mães fizemos. Nós tentamos despertar os bons valores. Nós trabalhamos em cima da conscientização do que é certo, do cultivo dos bons sentimentos. A responsabilidade de orientar o espírito reencarnante em seus primeiros anos é grandiosa. E nessa parte é importante nós lembrarmos, né? Alguns de nós aqui, algumas de nós, não vamos mais ser mães nessa encarnação porque já passamos da idade. Mas vamos ser avós. Então assim, ó, é bem importante nós relembrarmos que nem tudo na criança é bonitinho, nem tudo é cheio de graça. A criança não é um ser puro, inocente. A criança é um espírito milenar que reencarna num corpo infantil. Eu lembro que um dia eu falei isso e eu acabei chocando algumas pessoas, mas eu vou repetir novamente. Quando um bebê nasce, toda a família cerca, né? Ai, que lindo, olha, um anjinho. Não é anjinho, gente. Nesse planeta não reencarnam anjinhos. É uma bênção de Deus que vem até nós para uma nova oportunidade reencarnatória. Temos que tratar com todo zelo, com todo amor, com todo carinho, mas ter aquela visão de observar filhos, sobrinhos, afilhados, netos, né? E buscar orientar os pais. Eu já estou na idade de orientar os pais, né? Os pais dos meus netos. Porque aquelas tendências que a criança carrega consigo, e hoje eu vejo sendo muito otimizada, muito cultivada dentro dos lares. A questão do filho, você quer comer o quê? Que frutinha você quer? Tem banana? Não. Tem maçã? Não quero. Tem abacaxi? Não quero. Quer um mamãozinho? Não quero. Então assim, não que a gente não vá ofertar ou dar oportunidade para algumas escolhas, mas não tudo, gente. Eu vejo crianças que querem comer sorvete na hora do almoço e começa uma queda de braço ferrenha entre pais e filhos. E quem ganha? Os filhos. Que daí nós vemos depois adolescentes e jovens frustrados, porque a vida lá fora não diz sim para tudo. A mãe é chamada a ensinar amor, respeito, empatia e fé. E Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, nos diz: o lar é o primeiro templo e a mãe é a primeira sacerdotisa. Olha a nossa responsabilidade, né? Como eu disse, nem sempre nós conseguimos vencer as más tendências ou os desvarios, né, dos nossos filhos. Por exemplo, o que essa frase me levou a lembrar? Que algumas coisas precisam ser podadas. Isso começa lá, na tenra idade. Vamos nos voltarmos para a natureza. Eu sempre associo muitas aprendizagens com a natureza, que a natureza é a perfeição de Deus, né? Porque é desprovida da razão e passa por um processo bem semelhante ao nosso. Uma mudinha de tomate, por exemplo. Quem já plantou ou conhece um pouquinho de plantação, sabe que às vezes na mudinha de tomate nascem uns brotinhos que são chamados de brotinhos ladrões.
que precisam ser tirados, que precisam ser podados. Se não forem removidos, eles vão tirando a energia da planta. E com isso, o resultado dos frutos desse tomateiro não vai ser tão produtivo e não vai ser de tão boa qualidade. Aprendi isso com a minha mãe. E lembrando, enquanto preparava a palestra, eu fui pesquisar para ver se era fato. E realmente precisa ser podado. Se as plantas precisam ser podadas para darem bons frutos, quiçá nós. E agora já não estou mais falando só dos nossos filhos, ou nós também precisamos nos podar inúmeras vezes. É um processo um pouco doloroso, mas que faz parte da evolução. Desafios e provas da maternidade. Quando a gente engravida, e eu falo por experiência, a primeira gravidez, a segunda a gente já sabe o que nos espera. É tudo tão maravilhoso. A gente se enche de sonhos, Até porque a gente vê nas revistas, nos vídeos, aqueles bebezinhos lindos que dormem tranquilamente. Você imagina que vai colocar o bebê no berço e ele vai dormir a noite toda. Que vai crescer educadinho, que não vai fazer manha. Tem aquelas propagandas, de fralda. Troca a fralda e bota o bebezinho para dormir, dormiu a noite inteira. A gente depois percebe que não é assim. São noites sem dormir, São preocupações. Mães enfrentam muitas provas. Noite sem dormir, preocupações, renúncias. Qual mãe nunca renunciou em prol do seu próprio filho? Pais também, Me desculpem os pais aqui presentes, hoje eu estou focando nas mães porque é dia das mães. Mas quem nunca renunciou pelo seu filho? Eu lembro do meu pai, que era caminhoneiro, e que às vezes ele comentava com as pessoas, falando, que inúmeras vezes ele não gastava a diária almoçando ou jantando em algum restaurante, porque ele queria trazer mais dinheiro para casa. Então ele comia um sanduíche, e era a refeição do dia dele. Aí a gente percebe assim, a grandeza deste amor. A minha mãe renunciou a inúmeras coisas. Ela ficava cuidando da gente em casa, Ela se renunciou a si mesma. A gente, quantas vezes a gente renuncia a uma festa porque um filho está com febre? Não é verdade? Renuncia a muitas coisas. Entre comemorar um aniversário nosso e o aniversário do filho, a gente vai comemorar o aniversário do filho. Então, é uma vida de renúncias, Algumas mães têm filhos com doenças. Doenças do corpo. Doenças da alma. É um resgate? Com certeza. É uma prova? Com certeza. E tem mães que fazem isso com uma grandeza de alma, com uma paixão por este filho. Eu tinha uma vizinha com uma menina paraplégica, tinha inúmeras deficiências, não falava, usava fralda, e ela tinha um amor tão grande por aquela filha. Porque Deus prepara a gente para as coisas. Deus nunca dá para nós a cruz maior do que os nossos ombros podem suportar. Tem mães que têm filhos que lhes causam dor. Quantas e quantas vezes? A ingratidão, a falta de terem ouvido os nossos ensinamentos. Como eu falava no início, as escolhas. Quem de nós quer ver um filho ou uma filha em sofrimento? Mas inúmeras vezes não cabe a nós. A doutrina espírita ensina que esses vínculos são reparadores ou missionários. Há sempre um propósito espiritual. Há sempre um propósito espiritual. Isso é importante nós gravarmos nos nossos corações e nas nossas mentes.
Não nos sintamos fracassados se em algum momento nós fracassarmos como pais e mães, mas também não desistamos dos nossos filhos, no sentido de levar para eles a palavra do Cristo, levar para eles o nosso amor incondicional, não a nossa aceitação dos atos errados, mas o nosso amor incondicional. Você está errado, mas eu continuo te amando, porque é isso que Jesus faz conosco, é isso que Deus faz conosco. Ele não deixa de nos amar, mas não nos impede de passar pelas nossas dores, porque são necessárias. E existem vários tipos de mães. As mães solo, as mães adotivas e as mães do coração. E eu lendo esta frase, eu percebi que eu tenho muitas mães. Tive muitas mães e ainda tenho muitas mães. A minha mãezinha de sangue, que está no mundo espiritual, e inúmeras outras mães. Assim como às vezes eu me sinto mãe de algumas. E isso é tão gratificante, porque esse amor de mãe que a gente recebe, que a gente dá, é o amor mais próximo do amor de Jesus. É o amor mais próximo, porque é um amor acima da média. A maternidade não se resume ao vínculo biológico. Às vezes eu vejo os filhos tão tristes pelo abandono, ou porque são filhos adotivos. Nós não temos como entender as razões pelas quais, às vezes, algumas mães precisam ou fazem a opção de entregar seus filhos a outras famílias. Mas lá falava que o vínculo já vem antes desse espírito ser concebido. Então, se essa mãe aceitou gerar, emprestar o seu corpo, porque um filho é gerado dentro de um corpo. Só o fato dela ter aceito esse espírito e ter gerado por 9 meses já é motivo para sermos gratos. Lindo é o amor daquelas que adotam, né? Mães adotivas ou afetivas também estão cumprindo um papel sublime. O amor é o verdadeiro elo que une os espíritos. E o amor verdadeiro faz com que nós não nos percamos nunca. Alguns vão partir antes, outros vão partir depois. Alguns já partiram, nós estamos na fila. Mas aqueles vínculos eternos, os vínculos verdadeiros, vão ser um imã de atração. A gente vai reencontrar. Aqueles cujas mães já partiram vão reencontrá-las. Inúmeras vezes nós nos reencontramos nos sonhos, né? Deus nos permite. Mas um dia estaremos juntos novamente. Nós temos um grande exemplo de mãe, Maria, o exemplo supremo de maternidade. Nós reclamamos tanto, né? Nós reclamamos tantas vezes dos nossos filhos por pequenas coisas. Quando eu falava sobre aceitação, eu falava justamente por isso. Maria, ela aceitou. E ela foi consultada, como todos nós somos, no plano espiritual. Ninguém tem filhos aleatórios. Nós somos chamados lá e nós aceitamos o reencarne daquela criança. Maria disse sim, mesmo sabendo tudo que o seu filho ia passar. E automaticamente ela também ia passar.
Maria é o grande modelo de mãe, modelo de renúncia, de coragem, de fé e amor incondicional. Porque é preciso ter coragem. É preciso ter coragem quando a gente vê nossos filhos doentes, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito. É preciso ter coragem quando às vezes nós estamos com dificuldades financeiras para pagar as contas ou para dar uma alimentação mais adequada. Porque acredito que todos aqui em algum momento passaram por dificuldades. Seja na família de origem, seja na família de agora, mães solos passam muita dificuldade. É preciso ter coragem e um amor muito grande, uma fé muito grande para olhar para esses filhos e continuar segurando firme e confiando que Jesus sempre proverá as nossas necessidades, sejam elas de âmbito material, emocional ou espiritual. Se Maria, essa mãe maravilhosa, aceitou todo esse sofrimento, ela também cuida de nós com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que ela cuidou de Jesus. Mesmo sem compreender completamente a missão do Filho, Maria confiou nos desígnios divinos. Por que nós temos tanta dificuldade em confiar? Nossa caminhada é leve, perto da caminhada de Maria. E quantas vezes nós fraquejamos, nós duvidamos, nós nos apiedamos de nós mesmos? Maria é um espelho para todas as mães. Mais do que espelho, ela é a nossa proteção nos momentos de dificuldade, né? Eu oro para Deus, para Jesus, e inúmeras vezes eu peço para Maria abençoar, proteger. Ser mãe é uma missão sublime, feita de luzes e sombras. Não é só luzes, gente. Nós vamos ter os momentos de escuridão dentro da maternidade ou da paternidade. Não serão só luzes. E tá tudo bem. No momento de sombras, nos tempos sombrios, nós precisamos acender com toda a força da nossa fé Jesus, os ensinamentos de Jesus, a força de Maria. Não só acender dentro de nós, mas acender dentro do nosso lar, os locais onde nós estivermos, porque a escuridão bate inúmeras vezes nas nossas portas, não é só na porta da casa dos outros. E para isso, nós precisamos estar firmes. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós aprendemos tudo isso na nossa infância. Através da forma dos nossos pais nos criarem. Nós fomos criados para sermos fortes, para segurarmos firmes na mão da nossa fé e seguirmos sempre em frente. É uma missão de alegrias e dores, mas acima de tudo é uma oportunidade divina de evolução. Porque diante desta missão tão grandiosa, nós evoluímos. Lá na nossa infância, nós tínhamos aquela mãe que segurava a nossa mão, que nos alimentava, que nos ajudava a atravessar a rua, que nos dava banho, que penteava o nosso cabelo e que dizia que nós éramos lindos.
Com o tempo, nós nos tornamos essas mães. E eu costumo dizer sempre que na minha juventude, como um ser rebelde que eu sou até hoje, nada me incomodava mais quando alguém me dizia: tu é igualzinha a tua mãe. E hoje eu tenho muito orgulho de ser muito parecida com a minha mãe. Hoje eu me vejo falando frases que ela falava, tomando atitudes que ela tomava e sendo avó para os meus netos que ela era para os meus filhos. Então hoje, se alguém disser você é igualzinha a tua mãe, eu vou me encher de orgulho. Porque na juventude a gente está na fase mais rebelde da nossa vida. Então a gente não quer ser parecido com pai e mãe, a gente quer ser um ser único, diferenciado. Então é bem importante nós desmistificarmos. Mãe não é perfeita, mas mãe dá o seu melhor. Mãe não é forte sempre. Às vezes ela também precisa de um colo, de um abraço. E quando nossas mães chegam na velhice, então nós nos tornamos mães das nossas mães. E aí começa o grande aprendizado da vida. Porque aí não é mais ela que segura a nossa mão, somos nós que seguramos a mão dela para que ela não caia. Em alguns casos, não é mais ela que troca as nossas fraldas, somos nós que trocamos as fraldas e temos às vezes que alimentá-la com a nossa própria mão. E neste momento a gente percebe o quanto a vida é pequena e quanto o amor é grandioso e quanto Deus é perfeito. Que neste momento, se ainda existir qualquer dificuldades ou mágoas, todas elas se apagam, porque você consegue doar de volta todo o amor que um dia você recebeu. E você consegue entender que os nãos que a sua mãe te disse não era por maldade. Ela te disse porque ela queria o teu melhor. Então que nós possamos nos perdoar a nós mesmos como mães e como filhas na noite de hoje. Perdoar as nossas mães se ainda houver alguma mágoa, algum ressentimento. E aqueles que têm as suas mãezinhas aqui na terra, abracem, beijem, agradeçam. Agradeçam. Se estão longe, telefone, façam uma chamada de vídeo. E aqueles cujas mãezinhas já estão no céu, possam, através de uma prece, também abraçar essas mães e agradecer a elas por todo o amor e principalmente pela bênção da vida. E para encerrar, eu convido a Margarete, que vai cantar uma linda música para nós. Então, meus irmãos, não poderia passar sem fazer essa homenagem às mães, né? Um dia especial como hoje. E a Isabel falou tantas coisas que essa música, a música que eu vou cantar para vocês, ela vai sintetizar tudo aquilo que ela falou. Que essa música se chama Obrigado, Mãe. Então diz assim: posso passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, nem importa de onde vem, não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar.
e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, que deita no colo e te ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga não vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Então eu agradeço a oportunidade e convido os irmãos então a fechar a oração, pedindo para essa mãezinha nos ajudar nos momentos difíceis, que ela também está junto com o nosso mestre para orientar, para iluminar as mãezinhas que recém estão começando, as mães que estão passando por doenças na família, por elas mesmas darem com enfermidades, e que essa luz divina, essa mãe divina, junto com o mestre, nos dê essa caminhada, força, luz, coragem para continuar. Que assim seja. Graças a Deus.